da mesma forma agora para nós. O irmão Francivaldo é uma prata da casa, um homem abençoado que Deus tem nos honrado em tê-lo como ovelha, né? Alguém que chegou quietinho. O senhor não é mineiro não, né? O senhor é de onde? Sou maranhense. Ele é maranhense, mas parece mineiro. Ele é quietinho assim, foi chegando na igreja quietinho, foi deixando um legado abençoado. O irmão é responsável hoje pelo Ministério da Cozinha, junto com a esposa e várias irmãs. É líder de célula. Ele também é líder da cantina, né? Cantina e cozinha, junto com a esposa e uma equipe abençoada de irmãos. Líder de célula. E no último sábado formou no Seminário Teológico Fatemi, né? O nosso Seminário Fatemi. É um homem que tem deixado marcas muito abençoadas aqui na igreja. Tem conquistado um espaço especial nos nossos corações e no reino de Deus. E eu senti o desejo desse final de ano de honrá-lo, né? Mais uma vez, ele já pregou outras vezes aqui na igreja, mas decidimos honrá-lo, dando a oportunidade de ele estar pregando novamente, nos abençoando, que é uma coisa que ele gosta de fazer, é pregar a palavra de Deus, né? O irmão já tem alguns anos que está aqui conosco. A esposa dele foi zeladora da nossa igreja por um tempo, né? E depois ele veio para a nossa igreja, nós ficamos muito felizes disso. Ele era da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, infelizmente, perdeu um grande obreiro, né? Um pequeno grande homem de Deus. Ele é pequeno assim, mas ele é grande, muito grande espiritualmente, né? E nós ganhamos com a vinda dele para cá, junto com a esposa, que já estava aqui, né? E nós estamos muito felizes e queremos te honrar, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá aquele abraço que você deu de manhã. Agora ele aprendeu a dar abraço, pastor, viu? Eu falei que tem nordestino que é ruim de dar abraço, né? Ele dá abraço assim, né? Aí eu ensinei ele de manhã a dar um abraço. Seja abençoado e seja usado por Deus nessa hora para nos abençoar. Vamos orar por eles? Senhor, nós queremos abençoar o teu servo na mesma unção da manhã. Ó Espírito Santo, fala profundamente aos nossos corações, usa o teu servo, e assim como o povo da manhã foi abençoado, que este povo abençoado agora de à noite possa também ser abençoado, ser edificado, ser fortalecido pela orientação do teu Espírito Santo, pelo teu poder na vida do teu servo, em nome de Jesus. Nós abrimos os nossos corações agora para receber a tua palavra, que nosso coração seja terra fértil, Senhor, e que todo espírito de incredulidade, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmão, é motivo de muita alegria, né, de estar aqui mais uma vez, né, que o pastor me fez esse convite, né. Ano passado ele ia viajar e ele me fez esse convite, né, para estar pregando na ausência dele. Me senti muito honrado, né, quando recebi o convite. E foi no final do ano, mais ou menos por essa época também, no mês de dezembro, e acontece uma coisa interessante, né, que até a Cleide teve comentando comigo, quando eu falei para ela, o pastor me convidou, né, para estar levando uma palavra que era para ser sábado, né, mas mudou a programação e mudou para hoje. E ela disse assim, olha, é algo interessante, né, toda vez que nós vamos no casamento, o pastor te convida para pregar. Então, ano passado foi no casamento do Alex e da Adassa, né? E esse ano da Bruna e do Oscar. Então, nós estávamos lá na festa do casamento e ele chegou e me fez o convite, né? Então, pastor, muito obrigado. Me sinto muito honrado de estar aqui, né? Trazendo essa palavra. Agradeço muito, né? Pela confiança, né? De dar, assim, essa oportunidade. Agradecer também a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, tanto na minha vida, né, como na vida da minha família. Então agradeço muito a Deus. Então eu quero falar aqui essa noite tudo aquilo, né, que o Senhor tem para falar para a igreja. Não sou eu que vou falar. Então nós estávamos no culto, né, e o pastor, achei interessante, ele falou o seguinte, que coloque amor, né, nas minhas palavras, né, porque essa palavra de hoje, eu não sei assim como que vocês saíram, né, talvez saíram das suas casas neste momento para
falar assim: olha, eu vou lá, vou receber uma palavra muito abençoadora, uma palavra animadora, aquela palavra que vai me levar até os céus, né? Mas muitas vezes não é essa palavra que o Senhor tem a princípio, né, para nós, mas é essa palavra que vai nos moldar, é essa palavra que vai nos curar, é essa palavra que vai nos abençoar para que nós chegamos lá. Então, não tem ninguém aí, eu queria que todo mundo levantasse a mão assim, para me dar uma olhadinha. Não tem ninguém com pedra na mão não, né? Amém, irmão, amém. Então, já creio que não vou ser apedrejado aqui, né? Assim como o povo queria apedrejar Josué e Caleb. Então, irmão, é assim, é uma dinâmica, né, para descontrair, mas a palavra de Deus também, ela fala isso, né, que quando os espias vieram, que Josué e Caleb falou ao povo, eles ficaram tão revoltados que queriam apedrejar ele, né, porque ele veio falar aquilo que eles acreditavam em Deus e o povo não acreditava. Mas amém por isso, né? Então vamos lá no nosso texto, né, no texto que está lá em Números, capítulo 14, do verso 26 ao 30. Verso 26 ao 30. Ele diz assim: depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que falaram, que foram contados no censo de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nu. Então aqui era a promessa de Deus, né? Que Deus, ele tinha uma promessa muito grande para o povo de Israel que estava lá no Egito sendo escravizado, mas Deus já tinha prometido para eles, né, que ele daria essa terra, assim como ele já tinha prometido a Abraão, né, essa terra, que a descendência dele herdaria aquela terra. Então o povo que estava no Egito estava sendo escravizado, e a palavra diz que Deus se lembrou do seu povo, né? Não é que Deus esquece, mas é que tudo tem um propósito. Quando te fala que Deus lembrou do seu povo, é porque a partir daquele ponto ele vai cumprir com a sua promessa. Não é que ele esqueceu, ele está sempre lembrando das promessas que ele fez, como a palavra diz aqui em Números também, que diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então é o Deus que cumpre com aquilo que ele promete. E lá em Tessalonicenses também, 1 Tessalonicenses 5:18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Filipenses 4, do 11 ao 12, ele diz assim: não digo isto como por necessidades, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei estar também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aqui já são as palavras de Paulo. Aqui são dois momentos da história, momentos diferentes, aonde aqui fala do povo de Israel, um povo que Deus tinha uma promessa na vida deles e queria abençoar aquele povo, cumprindo com a sua promessa, dando uma terra que mana leite e mel.
Porém, esse povo era um povo, a palavra fala que era de duro servil. Aquele povo, ele estava ali debaixo da escravidão, sendo chicoteado, apanhando todo dia, né? E sofrendo tudo que poderia sofrer ali. E Deus se lembrou deles ali, quando viu todo aquele sofrimento, e se lembrou, levantou a Moisés, como creio que todos aqui conhecem a história, né? Conhecem a história que Deus fez grandes maravilhas ali no meio do Egito, que foi todas aquelas pragas, coisas sobrenaturais que nunca aconteceu antes e nem depois também, que foi a abertura do Mar Vermelho, onde o mar se abriu e o povo passaram por terra seca. E tudo isso que aconteceu, mas aquele povo, mesmo assim, não acreditavam no Senhor. Eles preferiam ficar murmurando. Então, o tema de hoje, dessa mensagem de hoje, ela está assim, são os perigos da murmuração e o poder da graça. Então, vamos começar. Os perigos da murmuração. Então, os perigos da murmuração, aquele povo, ele vivia a murmurar. Ele chegava, tudo o que acontecia, ele chegava e murmurava, pressionava ali Moisés murmurando, e muitas coisas ali eles queriam que Moisés fizesse, né, para ele, do jeito que eles queriam, não queria aceitar do jeito que Deus determinava, mas era do jeito deles. Então, porque Deus disse isso, então Deus tem que fazer isso para nós estamos aqui nesse deserto, o Senhor trouxe para nos morrer aqui nesse deserto e tal, então é melhor nós voltar lá para o Egito, porque lá estava bem melhor, mesmo apanhando, né, mas lá estava bem melhor. E nisso Deus, a palavra aqui diz que Deus, ele se irou contra aquele povo. Deus ficou muito irado, que chegou ao ponto dele chegar a falar para Moisés: olha, Moisés, esse povo é muito difícil, é um povo difícil, eu vou ter que abater todos eles, não vai sobrar ninguém, somente você que vai sobrar aqui, porque de você eu farei uma nação que herdarão aquela terra, porque eu tenho que cumprir com a minha palavra, né? Então, esse povo que a partir de você vai entrar naquela terra que eu prometi. Porém, Moisés, com tudo isso, né, Moisés também era um homem ali muito abençoado, temente a Deus, e ele começou, então, a interceder pelo povo. Com toda a pressão, né, que ele teve ali, ele poderia muito bem, é mesmo, Senhor, já era uma boa proposta, né, vindo ainda mais de Deus, seria uma boa proposta, né? Porque vindo de Deus, ele só faria mesmo, Senhor. Então faça a tua vontade, assim, do jeito que o Senhor está falando, porque assim é muito melhor eu educar os meus filhos, né? Para entrarem lá, do que eu pegar esse povo rebelde. Mas não foi isso que ele fez. Ele intercedeu pelo povo e Deus atendeu ali, ouviu aquela intercessão, né, que Moisés fez, e então ele disse: então tá bom, Moisés, eu vou perdoar esse povo, mas tem um porém, esse povo são povo murmuradores, e isso, a murmuração eu não suporto. Então, esse povo, eles não entrarão na terra que eu prometi, eles não entrarão na terra prometida. E um dos perigos, uma das coisas que acontece, né, desses perigos, é que o murmurador, ele não entra nas promessas do Senhor, ele não entra no descanso do Senhor, ele não entra na terra prometida. Essa é a sentença para os murmuradores, eles não entram, não alcançam a bênção, né, que o Senhor já tem determinado sobre a vida dele. E um outro segundo ponto aqui é que o murmurador, ele não vai morrer assim, já chegar e morrer, mas ele vai viver normalmente, como todo mundo vive, porém ele não prosperará. O murmurador, ele não prospera. Ele vai andar em círculo no deserto. É muito fácil, né, andar no deserto, né? Então, ele ainda vai andar em círculo ali. Ele vai andar ali, quando ele pensa que chegou a algum ponto, que ele olha para um lado e para o outro, ele está no mesmo ponto. Continua ali no ponto zero.
E ele vai andar em círculo, e de repente ele está no mesmo ponto. Nunca prospera, é aquelas pessoas que nunca prosperam. Ele pode trabalhar, ele pode fazer o que ele quiser e nunca vê nada, ele não tem uma luz, tudo dele, quando ele pensa que tem alguma coisa, de repente acabou tudo, ele volta ao zero. Esse é um dos perigos do murmurador, é andar em círculo até que a morte venha, né, o tempo dele, e ele morre no deserto. Então, os murmuradores, geralmente, ele morre no deserto, assim como está na palavra, ele morre no deserto, porque ele não chega a entrar, nem entrar na terra prometida. Ali seria um momento de poucos dias, ele já estava ali no deserto, então seria poucos dias para ele chegar à beira do Rio Jordão e atravessar o rio e conquistar a terra. Mas por causa da murmuração, eles começaram a andar em círculo ali durante 40 anos. Agora imagine, meus irmãos, a pessoa andar ali no deserto durante 40 anos, andando em círculo, sem ter uma esperança, né? Sem ter ali uma esperança, sem ter uma visão de um dia ele ter o melhor. E Deus tinha o melhor para eles. Deus já tinha dado para ele, já tinha falado para ele, olha, vocês só atravessam esse deserto, do outro lado do rio, está lá a terra que mana leite e mel, é só vocês seguirem em frente. Mas não, o povo de crer na palavra do Senhor, de andar sobre essa palavra, eles viviam murmurando contra Deus e morreram no deserto. Porém, aqui fala também da liderança. Então Moisés, Deus falou com ele para escolher entre as tribos, de cada tribo, que seria 12 as tribos de Israel, e escolher um de cada tribo para liderar a sua tribo, né? Que antes Moisés liderava sozinho. Todo mundo crê aqui que sabe da história, né? Que veio o sogro dele e deu a sugestão, orientou ele para escolher, e assim Deus aprovou que ele escolhesse também alguém, né, de cada tribo para liderar, para ajudar ele naquela liderança. Então, cada um da sua família, na sua linhagem, ele ia ser o líder lá. E nessa escolha de liderança, foi chamado cada um deles, foi levado à congregação, e ali eles receberam uma unção. Eles receberam uma unção. Isso aqui, como a gente está falando de liderança, né, trazendo para nós hoje, para a nossa igreja, que é uma igreja em célula, né, que cada célula tem uma liderança, tem os supervisores, além do pastor, tem toda essa liderança, né, que tem a liderança de cada setor, a liderança de cada célula, e quando é escolhido ali para ser um líder dentro da igreja aqui, naquela unção que estava sobre Moisés, é a mesma unção que está sobre os pastores. No dia de hoje, é a mesma unção que está sobre os pastores. A unção que estava sobre Moisés era uma unção muito poderosa. Era a mesma unção, o mesmo Espírito que repousou sobre Jesus, aonde ele diz que o Espírito de Deus está sobre mim. Esse mesmo Espírito, essa mesma unção, era o mesmo poder que Deus determinou sobre Moisés. E assim também Cristo determinou sobre a igreja. Ele diz na sua palavra, lá em Mateus 28, né, lá no final, que ele fala assim, olha, vocês vão fazer discípulos, ensinando todas essas coisas que eu ensinei, e foi me dado toda a autoridade. Essa autoridade, ele está falando do poder do Espírito Santo que estava sobre ele, que ele tinha o poder sobre o céu e a terra e sobre todas as coisas. E esse poder eu passo a vocês, e vocês farão discípulos, pregar o evangelho e todas as coisas. Então, é esse poder que está sobre a vida desses dois amados pastores aqui. Se a igreja não entende isso, entenda agora que eles têm essa unção sobre a vida dele, a unção determinada por Jesus Cristo. Era aquela mesma unção que Deus colocou sobre Moisés. E lá naquela liderança, quando ele reuniu lá, que trouxe cada um para ser ungido, a palavra fala que o Senhor tirou uma porção, ele não deu outra unção, foi a mesma unção que estava sobre Moisés, ele tirou somente uma porção e colocou sobre cada um.
Então, a mesma autoridade que Moisés tinha, era a mesma autoridade que foi passada para os líderes de cada tribo, que é essa mesma unção que é passada aqui para cada líder de célula, cada supervisor que recebe aqui. Então, irmão, eu fico assim triste, como tem acontecido na nossa igreja, quando cada pessoa, né, que tem o seu coração ali, que sente ali, que está se preparando para ser um líder de célula e chega a ser um líder de célula, mas quando ele chega assim para os pastores e fala assim: olha, pastor, está difícil as coisas, então eu quero entregar a minha liderança aqui. O que eu quero falar para você que é líder, que está pensando, está nesse pensamento, você quiser entregar a sua liderança, você pode até entregar, mas não adianta pensar que você está entregando para o pastor, para os pastores. Você está entregando para o próprio Deus, porque foi Ele que derramou essa unção sobre sua vida, não foi o pastor. Então é esse o recado que a palavra tem hoje para nós como líderes, né, que estamos aqui debaixo dessa unção, desse poder do Espírito Santo. Mas aquele povo, ele continuava se rebelando, né? Então, nessa mesma liderança, foi os espias. Então, ele pegou de cada tribo os espias e foram lá espiar a terra. E quando chegaram lá, naquela terra, eles ficaram muito alegres, né? Ficaram muito alegres ali naquele momento de alegria, quando eles viram toda a produção, toda a coisa que tinha, que realmente era aquilo que Deus prometeu, do jeito que Deus falou, assim era. Ele diz que era uma terra que manava leite e mel, e realmente a terra manava leite e mel, que eles pegaram o fruto da terra, e o fruto da terra ele era tão grande assim, tão enorme, que fala que um cacho de uva, hoje nós conhecemos, né, uva aqui no Brasil, principalmente aqui, que é um dos maiores produtores de uva do mundo, né, que está sendo até agora a melhor uva que diz que está tendo, é a que está produzindo no Nordeste brasileiro. Eles poderiam ser um enorme, né, uns cachos muito enormes, né, porque lá diz que a terra produzia um cacho de uva, seria 2 homens para carregar um cacho de uva. 2 homens. Agora imagine, irmão, como que seria essa terra. Você imagina, consegue imaginar como que era essa terra quando eles chegaram lá, que viram tudo aquilo? Ficaram muito animados, né? Ficaram muito animados. Realmente é isso que Deus, eu vejo na igreja, irmão, quando a gente está naquela euforia de festa e tudo mais, é multiplicação de célula, é toda a euforia, mas depois começa a vir os problemas, né? E começa pela liderança. A célula já começa ali a se desfazer e o líder já começa a reclamar, e ali vai desanimando aquela célula e a igreja toda passa um tempo assim, que parece que cria aquela frieza, mas tudo isso, irmão, é por causa da murmuração, pessoas que são medrosos, são pessoas medrosas. Aqueles líderes, quando eles foram lá, que espiaram a terra, eles viram tudo isso, se alegraram, mas eles tiveram medo. Eles tiveram medo. Por que eles tiveram medo? De tudo isso, aquela coisa maravilhosa que eles viram lá, mas eles viram uma coisa também que desagradou muito a eles. Os homens de lá eram gigantes. Assim como a produção de um cacho de uva, que era 2 homens para carregar, agora imagine o tamanho das pessoas gigantes que eram lá. Então aqui a palavra, ela destaca 2 pessoas, né? 2 líderes desses 12. Ele destaca. Aqui diz que os líderes, 10 líderes que chegaram, quando falaram ao povo, diz que o coração do povo se derreteu, né? Se derreteu. E aqui é onde criou a grande confusão da murmuração que desagradou a Deus, que o povo queria voltar para o Egito. Então o povo queria voltar para o Egito, e aqui desagradou muito a Deus. Deus não se agradou nada disso. O povo, o que sabia fazer era somente murmurar, não se lembravam de tudo que Deus já tinha feito por eles lá no Egito, tudo que eles viveram lá no Egito, não se lembraram, nunca tirou um minuto assim para dizer assim: oh Deus, muito obrigado por estarmos aqui, por nós estar no caminho aqui para chegar na terra prometida. Eles nunca pensaram nisso. Porém, Caleb e Josué, quando eles chegaram, eles falaram ao povo:
realmente tem tudo isso. A terra é muito boa, é uma produção muito grande. Realmente, os homens são gigantes assim que, se a gente for olhar para ele, eu creio que fosse que nem eu, né? Já pensou um homem lá da altura daquela porta lá, que não cabia na porta, para mim enfrentar ele seria muito complicado, né? Mas, porém, Josué e Caleb, eles não pensaram assim. E ainda relata aqui, a palavra de Deus diz que Caleb, ele tinha um espírito diferente. Um espírito diferente. É esse espírito diferente que faz toda a diferença na nossa vida. É um espírito diferente, é um espírito que sabe agradecer, é um espírito que não murmura, é um espírito que olha para o gigante. Hoje de manhã eu fiz a comparação, né? Eu vou tornar a fazer aqui, porque o gigante, diz que Caleb olhava para o gigante, né? E ele via como se fosse um pão. Ele dizia, esse gigante aí, eu não tenho medo desse gigante aí não, porque foi o Senhor que me entregou na minha mão, e eu vejo eles como um pão, o pão que o Senhor me deu. Então ontem, como nós tivemos, né, ali um retiro abençoado, ficamos o dia lá até à noite, né, até umas 10h30 da noite lá, foi muito bom, muito maravilhoso lá. Só que lá tinha assim uma mesa, né, uma hora botaram uma mesa aqui, cheiro de pão, de um monte de coisa lá. Rapaz, agora imagine o trabalho que deu para destruir esse pão, né, que estava lá. Eu não falei de manhã, mas eu estava comentando com a Cleude agora à tarde, falando assim, que lá, né, foi dado as honras, né, dos nossos pastores serem os primeiros a enfrentar essa guerra lá, entrar nessa batalha. E a gente sabe que a pastora, ela gosta muito o arroz do fundo da panela lá, que é crocantezinho, e ela teve uma batalha muito grande. Ela começou a mexer lá, não deu conta, porque a batalha era demais. Aí vieram os irmãos, todos os irmãos lá para ajudar, e começou. Quando terminou lá, a pastora veio lá, ainda não chegou e tentou lá, eu acho que conseguiu um pouquinho, né, pastora? Conseguiu um pouquinho só, porque a batalha foi difícil, o gigante ali era difícil. Mas, não, pastor, esse gigante lá, ele não foi vencido porque o pão, ele sempre permanece, né? Eles viam o gigante lá como pão, mas esse pão que o Caleb via lá, ele via o gigante, porque ele via como pão, né? Então ele não estava ali numa batalha ainda, ele estava vendo, ele dizia que era o meu pão. Então Deus tinha me entregado, é esse pão que eu quero, eu não vou largar dele, eu não vou desistir, eu não vou ser escravo mais lá no Egito, voltar a ser escravo no Egito, porque esse pão é o pão que o Senhor me deu para o meu sustento, eu não vou largar dele. Então nessa batalha desse pão lá, que veio todo mundo, né, a pastora ainda conseguiu lá, e o irmão Edson depois, toda hora chegava lá, e agora, como que nós vamos fazer para continuar ali, para nós continuar nessa luta aqui, para acabar, né, com esse gigante. E eu não sei o que ele fez, mas o gigante lá, aquele pão, né, que o Caleb via ali o gigante, ele via aquele pão. Tem o desenho, não sei se vocês conhecem um desenho, né, que na cadeia alimentar, os animais selvagens, né, carnívoros, ele sempre devora um ao outro ali, né? E tem um desenho animado aí, que eles fizeram assim, dois, né, que estavam num lugar e veio o inverno, eles não podiam caçar, e eles ficaram num lugar ali, e as feras estavam tudo em volta querendo pegar eles também, só que eles tinham que proteger um ao outro. Eles não podiam sair para caçar, para alimentar, porque lá eles iam ser devorados também. Só que começou aquela fome, né? E a fome, então quando um olhava para o outro, um estava aqui, olhava para o outro, ele via aquele frango recheado, né? Queria comer aquele frango ali. Ele não olhava o outro que estava querendo devorar ele. Ele não estava preocupado que o outro estava querendo comer ele. Ele estava ali vendo somente um frango recheado. O outro de lá para cá, a mesma coisa. Então é assim que Caleb via o gigante. E ele não tinha medo de enfrentar esse gigante, porque quem é que tem medo de comer aqui? Quem é que tem medo de alimentar aqui? Ninguém, né? Todo mundo. Então, quando nós enfrentamos os problemas da vida, as dificuldades da vida, olhe com um espírito diferente, não olhe com espírito de derrota, não olhe com espírito de perca, aquele medo, não olhe com espírito de medo, dizer, e agora, e amanhã?
o que vai ser da minha vida. Não olhe, não pense de voltar para o Egito, para a escravidão, mas olhe para aquele pão que está preparado lá, quentinho. Aquele gigante lá é o pão quentinho que o Senhor tem te dado. Você só precisa agradecer. Você só precisa agradecer, porque aquela lá, a nossa promessa hoje, ela é bem maior, que não dá nem para comparar aquela promessa daquele povo naquela época. Naquela época, Deus prometeu ao povo que eles tinham uma terra que manava leite e mel. Porém, eles teriam que lutar, eles teriam que entrar em guerra, eles teriam que expulsar, principalmente os gigantes, que era a primeira maior dificuldade que eles iam ter, né, era enfrentar os gigantes e tomar aquela terra para que eles viessem a conquistar e ter ali eles virem e prosperar naquela terra. Porém, para nós a promessa é maior, porque Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, já fez tudo isso por nós. Aquilo que era para nós fazer, Ele já fez por nós. Se nós hoje somos chamados, temos esse poder de ser chamado filho de Deus, porque Jesus, Ele já venceu o gigante na cruz. Jesus, Ele já venceu as nossas enfermidades, as enfermidades que são os gigantes, a morte que estava sobre nós, que são os gigantes da nossa vida. Jesus já venceu todos eles. Jesus, tem uma passagem na Bíblia que tem um rei que ele venceu uma guerra sem lutar. Josafá, se eu não estou enganado, Josafá, a Bíblia fala que ele venceu uma guerra sem lutar. Agora imagine como é isso. Isso é sobrenatural, irmão. Só Deus que consegue, só Jesus que consegue, porque essa guerra que nós tínhamos que vencer, nós não conseguiríamos vencer, nós íamos morrer nesse deserto, nós íamos ser destruídos, mas Jesus, por o seu grande amor que Ele tem por cada um de nós, como cantou a música aqui, o valor que nós temos, né, cada um de nós temos, para Jesus Ele deu a sua própria vida, para que hoje nós tivemos vida, e não só vida, ter vida é muito pouco. Quem aqui só quer ter vida? Eu quero ter vida, eu não quero morrer. Ninguém, mas Ele disse que Ele não tem para nós somente vida, mas Ele tem vida e vida em abundância. Vida em abundância, pense bem nisso, Ele tem vida em abundância. Então, os murmuradores, eles não alcançam essas coisas, porque eles não entram na terra prometida, não entram na promessa do Senhor, andam em círculo e morrem no deserto. Porém, existe um grande poder para nós, para aqueles que têm um coração agradecido, o poder que existe na gratidão. Aqui lá em 1 Tessalonicenses 5, 18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É provado cientificamente, eu fiz uma pesquisa assim por alto, que as pessoas que têm um coração agradecido, que sabem agradecer, são pessoas positivas. Eles não se desanimam com qualquer coisa. Eles são as pessoas elas são mais positivas. Então, quando vem os problemas, as dificuldades, eles têm um espírito diferente, o espírito de Caleb, que é diferente. O espírito dos outros, que estava nos outros lá, era de destruição, era de morte, de medo, que iria voltar para a escravidão. O espírito de Caleb era que ele via tudo isso como alimento, como o pão que Deus tinha dado para ele. Assim é a pessoa que tem um coração agradecido. Ele olha com um espírito diferente. Ele diz: isso aí não é nada, isso aí eu sei que é só uma fase, vai passar, mas o melhor de Deus está logo mais ali. A terra prometida está lá poucos dias, poucos momentos, poucos passos. Eu não vou precisar andar 40 anos para não chegar lá. Eu chego lá dentro de poucos dias, poucas horas, porque dependendo do tamanho do gigante, né, a luta pode demorar mais um pouquinho, mas eu vou vencer e eu vou entrar na terra prometida, porque são pessoas com um espírito diferente, pessoas que pensam positivo. Essas pessoas também,
que têm um coração agradecido, elas aproveitam melhor os bons tempos, assim, os momentos, né? Eles aproveitam melhor. Eles sabem aproveitar o tempo. Tem gente que vive reclamando a vida toda e o tempo vai passando. Esse ano passado, era uma reclamação, né, de muita gente, todo mundo não, mas muita gente, que era a crise, olha, era a crise aqui, era a crise para lá, e todo mundo, o comentário era a crise. É como se criou até assim um certo ditado aqui dentro da igreja, né, que falava assim, que eu estou em Cristo, não estou em crise. Mas a gente via que esse ditado assim era um ditado muito superficial, né? Mas se fosse aprofundar mesmo, ele estava mais preocupado com a crise. Aquela palavra que ele falava que estava em Cristo não era de tanta confiança, mas ele estava mais preocupado com medo da crise. Mas será que esse ano melhorou? Não, irmão, piorou. Veio uma tal aí de uma pandemia, não foi só no Brasil, a crise, né, do Brasil, a crise não sei aonde, a crise aqui do nosso país vizinho também, que agora não veio o nome, mas então são essas crises, né, que veio, mas essa agora foi muito pior porque foi mundial, uma crise mundial onde atingiu todo mundo e ela não faz exceção de pessoas. Eu estava esses dias conversando com a minha mãe, né, sobre ela com medo lá dessa pandemia e tudo mais, e ela falando assim, olha, e quem foi atingido primeiro aqui foi o homem mais rico da cidade, né? Então ela ficou assim meio abismada, ó, porque isso aí ela não escolhe, irmão. Ela não está escolhendo, ela vem para, mas isso, aquilo, outro, não, é todos, é para todos. Só que aqui há um diferencial, nós vivemos nesse mundo, nós não somos desse mundo, nós poderemos ser atingidos por essas coisas. Aumentou o preço das coisas aqui, quem é que está pagando mais barato? Só porque é crente? Eu creio que ninguém, né? O vírus veio aí para todo mundo, eu não me livrei dele somente porque sou crente, não. Porém, ele atingiu a minha família, mas o Senhor nos sustentou, o Senhor nos curou, o Senhor nos deixou firme, e nós estamos aqui curados, né, todos curados, para louvor da glória do Senhor. Muitos não podem dizer isso, como todos nós sabemos, né, que muitos não podem ter esse privilégio de hoje estar falando que o Senhor me livrou dessa praga. Mas o que acontece quando temos um coração que sabe agradecer, um coração que sabe ser grato ao Senhor? Ele sabe lidar melhor com os problemas do dia a dia, né, que acontece. Todos nós sempre somos assim atingidos por problemas e muitas coisas, e muita gente não sabe lidar. Mas aquelas pessoas que têm um coração agradecido, de gratidão, não só pessoas, só crentes, só as pessoas aqui da igreja, mas todas as pessoas do mundo, as pessoas que estão no mundo todo aí, tem muitas pessoas que eles não são crentes, tem deles que é até ateu, não acreditam em Deus, mas eles têm um coração agradecido, que vive muito bem e sabe lidar com os problemas. E a gente vê que tem gente que declara, eu sou filho de Deus, Deus está comigo, Deus está em todo lugar, Deus está me protegendo, mas quando vem o problema ele não sabe lidar. Então as pessoas, eles que têm o coração agradecido, eles sabem lidar melhor com os problemas. Aqui também eu vou falar de algumas formas, né, de agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor. Muitas vezes a gente agradece por algumas coisas, e agradecer, muitas vezes a gente entende assim que é um obrigado, né? A gente chega, como a irmã aqui, ela colocou um copo de água aqui. Bom, ela já tinha colocado quando eu cheguei, né? Mas obrigado, irmã, pelo copo de água aqui que a senhora serviu aqui. E nós até brincamos, né, com a irmã, que quando nós começamos ali na cantina, aí foi assim, separando, né, os ministério disso, ministério daqui. Aí nós fomos escolhidos aqui para ser do ministério da cozinha e tal.
Aí a irmã começou a vir, né? Não, eu que vou colocar lá o copo de água para o pastor, né? Então é o Ministério da Água Pastoral. É o Ministério da Água Pastoral. Então é um ministério, né, que foi criado aqui para servir, né? Eu creio que ela serve com muita alegria, né? A água aqui para alguém que está pregando, para os nossos pastores, né? Quando estão aqui. Então é o Ministério da Água. Então é o Ministério da Água. Vou tomar aqui um pouco dela, né? Que hoje que eu estou aqui com esse privilégio, né? Então, irmão, algumas formas de agradecer a Deus, né? Não é somente dizer, ô Senhor, muito obrigado. Mas uma das formas aqui está falando de adoração. Adoração é uma das formas poderosas de você agradecer ao Senhor. Então, quando você tem um coração grato, né, a Deus, você adora, porque aqui ele diz assim, Lucas 17, do 15 e 16, ele diz assim, ó, um deles que viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Então aqui essa passagem ela fala de 10 leprosos, né? 10 leprosos. Ali naquela época, hoje nós conhecemos como Hansenías, né? Que era chamado de lepra naquela época. Hoje, graças a Deus, né? Com o avanço aí da medicina, já tem cura para a Hansenías. Naquela época não. Naquela época, as pessoas que eram infectadas pela lepra, ele era tirado do meio da sociedade para não contaminar mais pessoas e era levado lá para as cavernas, não podia sair de lá para nada. Eles ficavam lá até praticamente morrerem lá mesmo, né, sem voltar para a sociedade. Só que às vezes acontecia de algum ser curado e ele tinha que, quando ele era curado, se achava curado, ele ia se apresentar diante do sacerdote, né? Diante do sacerdote, o sacerdote ia fazer a avaliação se realmente ele estava curado, para que eles fossem inclusos novamente no meio da sociedade. Porém, ele tinha que levar alguma coisa, né? Ele levava ali uma oferta, tinha que levar uma oferta ali em forma de agradecimento a Deus. Ele levava uma oferta, ele nunca chegava lá sem nada, ele levava aquela oferta em forma de agradecimento a Deus. E aqui fala sobre esses 10, né? Esses 10 que eles estavam lá praticamente esperando só a morte, eles não tinham mais nenhuma expectativa de vida, eles não tinham mais assim uma esperança, né, de qualquer coisa, de voltar à sociedade, porque aquela doença naquela época era fatal. Porém, Jesus passando lá, eles já tinham ouvido falar de Jesus, e quando souberam que Jesus ia passar naquela estrada, eles correram para a beira da estrada e começaram a clamar. E Jesus perguntou para ele o que eles queriam, queremos ser curados, né, e tal. Então Jesus, olha, então vocês pegam, vocês vão lá, se apresentam ao sacerdote, né, como manda a lei, e está tudo certo. Porém, quando chegou no meio do caminho, né, que eles foram, creio que muito alegre, animado, quando se viram curados, e um se olhou aqui que viu aquela pele como pele de um bebê, né? Aí ele pensou, mas por que eu tenho que agradecer o sacerdote? O sacerdote não me fez nada. Quem me curou foi o Senhor, foi Deus que me curou, então eu tenho que agradecer a Deus. E voltou, ele diz que chegou, se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. E Jesus nisso ficou até admirado, né? Mas cadê os outros? Vocês eram 10, por que só um voltou? E ainda tem uma referência aqui que fala que esse era samaritano. Era um estrangeiro, ele não era do meio daquele povo. Ele não era do povo de Deus, não fazia parte do povo de Deus. E isso é triste, irmão, porque muitas vezes a gente vê que acontece na igreja. Às vezes as pessoas que estão lá fora, não faz parte dos filhos de Deus, do povo de Deus, ele tem um coração mais agradecido do que os próprios que estão aqui dentro da igreja. Isso é muito triste, porque desses 10, 9 eram judeus, somente o samaritano
ele tinha um coração agradecido de voltar e se prostrar diante do Senhor ali e adorar. Então, é uma das formas de agradecer a Deus, é a adoração. Deus, ele não quer mais, nada mais do que isso de nós, somente a adoração. Ou que ele faça um milagre, ou que não faça, porque a nossa vida, todo momento, é um milagre de Deus. Nós temos que ter gratidão a Deus por nós estarmos aqui nessa noite para louvar e glorificar o seu santo nome. Então, aqui a outra forma também é o louvor. O louvor agrada muito a Deus. Lá no Salmo 149, no verso 4 ao 6, ele diz assim: porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação, e exultem os santos na glória. Os santos na glória contém de alegria no seu leito, e esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 gumes na sua mão. Aqui é interessante que ele comenta, né, que o Senhor, ele se agrada do nosso louvor. É uma das coisas maravilhosas que agrada o Senhor, que alegra o coração do Senhor. Mas ele também nos recomenda que estejamos preparados com a espada de 2 gumes, não é só de 1 gume não, é de 2 gumes, que ela esteja nas nossas mãos. Naquela época lá que eles viviam de guerra, eles tinham que ter uma espada sempre afiada ali, porque o inimigo saía de todos os lugares, né? Nos nossos dias não é diferente, o inimigo está em todos os lugares, só que a nossa espada, ela não é uma espada feita por mão de homem, mas é aquela espada que o próprio Deus nos deu, afiada, a espada de 2 gumes, que nós podemos usar ela contra o inimigo e ele não prevalecer contra nós, porque essa espada, ela é poderosa. Então, uma das coisas que agrada a Deus também é o seu louvor, é o nosso louvor, e que nós usamos essa espada. Esse agrada a Deus também. E outra coisa também que agrada muito a Deus, agrada muito a Deus, é a nossa oferta, né? A nossa oferta. A nossa oferta, ela é uma coisa que agrada muito ao Senhor, como eu falei agora há pouco, que quando alguém recebia um milagre, né? Era curado de alguma enfermidade ou alguma coisa, ou que mesmo até que pecasse e se arrependesse ali, ele tinha que ir diante do sacerdote e levar aquela oferta, né, como sacrifício de amor ao Senhor, de agradecimento por a cura, pelo perdão do pecado que eles receberam. Então, sempre quando o povo estava no deserto, o Senhor ordenou a Moisés: olha, eu vou escolher um lugar e a cada 3 anos vocês vão lá para fazer ali uma grande festa. Faça uma grande festa, essa festa vai ser uma festa ali de 7 dias. Porém, o Senhor tem te abençoado. O Senhor tem te abençoado, tem te feito prosperar. E Ele diz: olha, vocês levem cada um aquilo de acordo com o que o Senhor te fez prosperar. Ele não diz para cada um levar R$1.000, nós vamos fazer uma grande festa. Se hoje nós fosse fazer uma grande festa aí de 7 dias, vamos fazer as contas aqui, será se R$1.000 dá para cada um? Não, Deus, Ele disse assim, ó, você vai e você leva aquilo com que Deus te fez prosperar. Se você sentiu no coração, sentiu que Deus te fez prosperar pouco, você vai levar o pouco que Deus te fez prosperar. Mas se você prosperou muito, com abundância, você vai também levar com abundância. Mas muitas vezes a abundância, ela não é muito legal, né? Porque às vezes é uma coisa que as pessoas, eles não dão assim com muito amor, né? Com muita alegria, porque eles dão assim como se fosse o restante, o que sobra. Eu vou dar essa oferta, eu vou fazer isso porque está sobrando mesmo, então isso aqui não vai me fazer falta. Então eu vou levar lá à casa do Senhor. E nisso,
naquele mesmo período, o Senhor determinava que ele disse assim, olha, trabalhar 6 anos, e o sétimo ano dá descanso à terra, para que ela produza. Ele não disse que a terra ia descansar e não produzir, não. Ele disse que ela ia continuar produzindo a mesma coisa. Porém, vocês não tirem nada de lá, porque durante esses 6 anos que eu fiz vocês prosperar, então vocês vão se manter com isso, e o sétimo ano vocês vão deixar para aqueles que não têm nada, para aqueles que não produziram nada, para eles lá e tirar a sua alimentação e se manterem durante o ano, para os animais do campo e para todas as coisas. O que é isso? O que quer dizer isso? Aqui está falando de sobra, não é a sobra? A sobra é aquilo que nós podemos dar para ajudar alguém. Uma das coisas que o quilo do amor, como que nós estamos dando? É porque tem sobrado. Se não tivesse sobrado, eu creio que não tinha essa alimentação. Essa alimentação aqui está sobrando, eu vou poder abençoar os meus irmãos, qualquer pessoa que está aqui em volta, não é assim? Então isso aqui é para abençoar. Pode ter certeza que isso aqui é a sobra. Não é o que você tirou, o que você ia alimentar dele ali e passar necessidade, não. Isso aqui é a sobra. Eu tiro por mim, porque lá em casa eu faço as minhas compras e tudo, e quando é no dia do quilo do amor, eu vou lá e compro as coisas, mas as minhas coisas, aquilo que é para mim, para o consumo da minha família, já está lá em casa. Então o que eu trago aqui é para ajudar alguém, é praticamente a sobra. Então, diferentemente daquilo que eu posso dar como Deus me fez prosperar. Lá quando Jesus estava no templo, ele começou a observar aquelas pessoas que eram muito próximas, traziam muito, né, e começaram ali a entregar suas ofertas, seu dízimo e tudo mais, e Jesus observando. Então, de repente, chegou uma viúva. Uma viúva, para quem não sabe, naquela época, se ela não tivesse filhos que sustentasse ela padecia, ela passava necessidade, ela não tinha aposentadoria, graças a Deus, como aqui no Brasil. Uma viúva, ela tem aposentadoria pelo INSS, ela vai ser sustentada, e em vez dela ser sustentada, ela é quem sustenta às vezes a família, né? Graças a Deus por isso, mas naquela época não. Se ela não tivesse um filho homem, ela padecia. Mas aquela viúva, ela tinha ali umas únicas moedas, e não está na Bíblia, mas eu creio assim que aquelas moedas, ela talvez já tinha até passado a noite, né, ali sem alimentar bem, estava com fome. Ela poderia pensar, olha, eu vou pegar essas moedas, vou lá na padaria, comprar um pão, alimentar, para mim poder ir ao templo, né, para adorar o Senhor. Mas não foi isso que ela fez. Ela chegou, pegou aquelas moedas e foi adorar o Senhor. Foi com fome, foi, mas ela chegou e depositou ali no altar do Senhor para louvar, adorar e agradecer a Deus. Ali foi uma oferta de amor, de agradecimento. Ali é um coração agradecido a Deus. E ali eu creio que a partir dali, que foi Jesus que viu aquela oferta, foi Deus que estava vendo aquela oferta, e a partir dali eu creio que ela começou a prosperar. Porque Deus, Ele não quer que nós sejamos miseráveis, mas Ele quer que nós sejamos prósperos na sua presença. Então aqui eu não vou dar um testemunho, porque se eu fosse dar um testemunho aqui, que seria o culto inteiro, né, para me dar um testemunho, mas eu quero falar um pouquinho só aqui, para complementar tudo isso, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, o nosso pastor, né, que já tem um bom tempo, que conhece nós aqui, sabe da nossa história, um pouco só, né, da nossa história. Eles nos já abençoaram muito, muito, que eu não tenho nem assim como palavra, né, para agradecer a eles por tudo que eles já fizeram por nós. Mas esses tempos, assim, de lá para cá, o Senhor tem nos feito prosperar. Então, nesse tempo de pandemia, essas coisas, de crise, pandemia, foi o tempo que mais o Senhor me fez prosperar. Eu não tenho de que reclamar da crise que estava no ano passado, porque o Senhor me fez prosperar. Eu não tenho de que reclamar desse ano, não. Todo mundo está reclamando da pandemia, não sei de quê, estão com medo e tudo mais, o desemprego. Todo mundo reclamando, mas eu, graças a Deus, não tenho de que reclamar. Eu só tenho somente que agradecer a Deus.
Ah, mas e você não está com medo aí do vírus, de você... Não, não tenho medo não, ele já me contaminou e Deus já retirou e eu estou aqui para louvor da glória de Deus e não estou nem aí com esse vírus. O que eu estou aqui mesmo é preocupado, é para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, nesse ano de pandemia, foi o ano que, assim, que Deus mais me fez prosperar. E é interessante isso, né, que eu estou falando aqui poderia ser, assim, uma contradição. Porque eu estou desempregado. Se os irmãos que não sabem aí, eu tenho 5 meses, né, que fui demitido lá da empresa, fui dispensado, eles não quiseram mais o meu serviço, então eu estou desempregado. Mas durante o tempo que eu fiquei empregado, quando começou a campanha, peguei o pastor lançou a campanha aqui do cartezinho, né? Eu peguei um de 50, eu estava trabalhando, eu tinha certeza que todo mês, né, eu ia ter 50 para mim depositar aqui. E graças a Deus eu depositei, eu nunca deixei de depositar aqui um mês, todo mês, durante 10 meses eu depositei R$ 50, né? E agora nesse último mês, né, eu estava depositando R$ 50 e o Senhor assim, de repente me fez prosperar mais ainda. E eu pensei, eu tenho que depositar mais. Eu depositei, em vez de depositar os 50, a última parcela eu depositei de 100. Depositei de 100. E sempre no início eu já tinha no meu coração que a partir desse ano que vem, eu não ia mais pegar o carnezinho de R$ 50, mas eu ia pegar o de R$ 100. Eu estou aqui com o carnezinho de R$ 100. Mas eu não estou fazendo isso, mano, não é para assim, para me gloriar, não é para me exaltar, mas é porque é para os irmãos ter esse conhecimento, que o nosso Deus é um Deus fiel para cumprir aquilo que Ele promete. E eu creio nas promessas de Jesus, assim como Ele prometeu, Deus prometeu que ia levar o povo para uma terra que mana leite e mel e fazer eles prosperar, assim também eu creio nessa mesma palavra, que Ele vai me fazer prosperar em 2021 e eu vou pagar esse carnezinho aqui de R$ 100, e se nos próprios anos, conforme Ele for me abençoando, eu posso pagar até mais, chegar a 1.000, não sei quanto, e muito mais. E nisso, eu queria falar com você nesta hora, nesse momento, você que passou esse ano, né, não sei como foi a sua vida, não sei se o Senhor te fez prosperar, não sei como que você está, se você está com medo, se você está querendo voltar para o Egito, ou quer seguir em frente, se está vendo um gigante como um gigante, ou se está vendo ali como um pão, eu não sei como que está a sua vida, a sua situação, mas eu queria assim desafiar a você a crer no Senhor, na palavra do Senhor, que Ele tem uma terra que mana leite e mel, e Ele quer que você entre nela e que você prospere, e que não é a pandemia, não é a crise que vai mudar essas coisas, porque o que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele cumpre. Então eu sei que vocês já fizeram aqui a parte de vocês, o pastor já fez aqui, já orou, já abençoou, cada um que ofertou, cada um que trouxe a oferta da construção, né? E se você não tiver agora, não tem problema, mas o que você sentir no coração, e você está depositando aqui uma oferta de amor, não por necessidade, como diz a palavra, né? Mas por amor, por agradecimento a Deus por aquilo que você prosperou nesse ano. Se você não prosperou, assim, eu não vou saber se você prosperou ou não, o que você vai trazer aqui, o tamanho da sua prosperidade, eu não estou interessado nisso, porque essas coisas é entre você e Deus. O que eu faço é entre eu e Deus. Eu não preciso falar para o pastor, não preciso falar para ninguém aquilo que eu estou. Eu estou apenas fazendo isso aqui só para fazer uma demonstração para a igreja ver que Deus tem me abençoado e tem me feito prosperar. E tudo isso que Deus fez comigo, fez na minha família, eu creio que pode fazer na sua vida. E para demonstrar isso, eu peguei de manhã, eu peguei agora o carnezinho, né? Eu peguei um carnezinho de manhã, de R$ 100, e aqui eu já estou depositando a minha primeira parcela de 2021, R$ 100 tem nesse envelope.
Então, se você tem essa fé, mesmo que você não prosperou, mesmo que você passou por um momento difícil ou está passando, mas se você tiver essa fé, que Deus pode fazer na sua vida, você prosperar, se você não tiver agora, mas você pode sentir no seu coração aquilo que Deus te fez prosperar e aquilo que você crê que em 2021 Deus vai fazer prosperar, você trazer uma oferta aqui, depositar aos pés do Senhor, né? Como aquela viúva chegou e depositou ali aos pés de Jesus, Ele vai fazer você prosperar. E eu quero nesse momento, para finalizar aqui, para concluir, né? Aqui foi falado das murmuração, o povo que queria voltar para o Egito e tudo, mas eu quero dizer que o coração agradecido, né? O coração que sabe agradecer, ele é feliz, ele tem amor, ele vive em paz. E o coração agradecido é aquele que adora Deus em espírito e em verdade. Se você quer ter essa prosperidade na sua vida, que você quer viver em paz, que você quer verdadeiramente ter esse amor no seu coração, se você é uma pessoa que adora Deus em espírito e em verdade, isso é uma demonstração de gratidão ao Senhor. Eu quero que você venha aqui à frente e eu vou estar orando aqui neste momento, para que Deus esteja abençoando a vida de cada um aqui, aqueles que já prosperaram, que já estão de coração agradecido aqui a Deus, amém, porque Deus vai fazer prosperar muito mais, e aquele que ainda não está nessa fé, aquele que ainda não conseguiu, que Deus fizesse com que prosperasse, mas eu creio que Deus vai fazer. Então eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, a gente está orando. Eu queria que os irmãos aí, cadê o irmão lá do... Não, deixa, irmão, eu não combinei nada, mas o que vale aqui é o que a gente está fazendo. Então, irmão, é isso que Deus está propondo para você nesta noite. Ele não quer que você seja uma pessoa murmuradora para morrer no deserto, mas Deus, Ele se alegra com o coração agradecido. O coração agradecido, ele agrada ao Senhor, e o Senhor ali o faz prosperar. O Senhor faz o prosperar. Irmão, tenha fé, esteja em sua vida esse espírito diferenciado, esse espírito de Caleb, aquele espírito diferente de todos os 9, que olhavam para o gigante e temeram e queriam voltar para o Egito, mas seja como Caleb, que vê o problema, vê a dificuldade e tem aquela visão ali como quem está delirando no deserto e vê ali um pão. E você vai dizer, agora sim, agora eu vou me alimentar daquele pão. Mas na verdade ali seria um gigante que estava para destruir você, mas você destrói o gigante porque você não teme o gigante, porque essa luta não é sua, essa luta é do Senhor, e Ele quer te entregar essa terra que Ele prometeu nas suas mãos. Ele quer que você entre nessa terra. E Jesus, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então ande nesse caminho que é Jesus, que você vai entrar na terra prometida, vai entrar no céu de glória, e ali o Senhor vai fazer com que você tenha vida e vida em abundância. Então eu vou orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, meu Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Senhor, que conforta, Senhor, os corações daqueles, Senhor, que estão passando por tribulações, eu não sei como está, aqueles que estão com medo, Senhor, da pandemia, do gigante da pandemia, mas que o Senhor derrame, Senhor, o Teu Espírito sobre a vida de cada um, que ele olhe, Senhor, para essa pandemia, mas ele veja como um gigante, que é um pão gigante que vai alimentar ele para todo sempre. Oh Deus amado, que esteja abençoando a vida de cada um, que esteja colocando no coração, Senhor, a gratidão ao Senhor, que cada um possa louvar, que cada um possa glorificar e exaltar o Teu santo nome, e que cada um, Senhor, venha prosperar naquilo, Senhor, que está proposto no seu coração. Eu não sei como está a vida de cada um, eu não sei qual é o gigante que está na vida dele, eu não sei qual é a dificuldade que ele está passando, mas o Senhor sabe, e o Senhor é quem
pode fazer todas as coisas na vida de cada um, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, somente como instrumento nas tuas mãos, Senhor, para ministrar, Senhor, para declarar essa bênção na vida de cada um desses irmãos, Senhor, que vieram aqui à frente com essa fé, que a partir de agora eles vão, Senhor, ser prósperos em todas as coisas, ser prósperos, Senhor, na vida financeira, ser prósperos na vida espiritual, ser prósperos, Senhor, em todas as áreas da vida, Senhor. Por isso eu declaro a bênção que o Senhor já tem derramado sobre essa igreja, sobre essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essas bênçãos, Senhor, alcance a cada um desses irmãos que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te agradeço, Senhor, e eu te peço as bênçãos dos céus sobre a vida desses amados, dessa igreja amada, noiva do Cordeiro, noiva do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.